Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você está olhando para essa situação que você está passando e você não está conseguindo ver uma saída. Mas Deus traz uma palavra para o seu coração nesse dia de hoje. Não temas, Deus é contigo. Talvez você está olhando para essa situação tão difícil dizendo, eu não vejo saída. Você olha para um lado, não encontra solução. Você olha para o outro, não aparece oportunidade nenhuma. Você até tenta imaginar como isso vai terminar, mas você não consegue enxergar uma porta aberta. Se você está passando por isso, essa palavra hoje é para você. Existe uma verdade que você precisa guardar no seu coração. Deus não precisa que você enxergue a saída para começar a prepará-la. Aquilo que hoje parece um caminho fechado para você, para Deus pode ser apenas o lugar onde Ele vai manifestar a sua intervenção. A Bíblia nos mostra isso em 2 Reis capítulo 3, versículo 16 e 17. O profeta Eliseu declarou, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo, este vale se encherá de água. Deus estava dizendo que haveria provisão, mas não haveria os sinais que normalmente fariam aquelas pessoas acreditarem que a água estava chegando. Não haveria vento, não haveria chuva, não haveria água. Isso significa que Deus não está limitado aos métodos que você conhece. Talvez você esteja esperando uma solução chegar de uma maneira específica. E você até pensa, se isso acontecer, então vai dar certo. Se determinada pessoa me ajudar, haverá uma saída. Se aquela porta se abrir, a minha situação vai mudar. Quantas e quantas vezes nós colocamos uma expectativa em pessoas? Se aquela pessoa me ajudar, se aquela pessoa abrir a porta para mim, se aquela pessoa me chamar, se aquela pessoa me convidar, mas Deus não depende de pessoas. Deus não depende e nunca vai depender de uma opinião humana, porque muitas vezes pessoas que poderiam nos ajudar, elas não ajudam. Alguém que poderia estender a mão para você, não vai estender. Porque muitas vezes Deus ele permite situações na nossa vida para que a glória do Senhor seja manifestada. A saída de Deus não precisa aparecer com aquilo que você está esperando. Então acalma o teu coração, descansa no Senhor. E é justamente isso que você precisa entender. Ainda que você não esteja vendo, não tem vento, não tem chuva, não tem sinal que vai chover, mas eu já contemplo pela fé a provisão chegando, a providência chegando. A Bíblia nos relata em Atos capítulo 12, Pedro estava preso, havia soldados guardando a prisão, havia correntes, portas fechadas. Então, quando nós paramos e analisamos a situação de Pedro, não havia possibilidade alguma de Pedro sair daquele lugar. Enquanto Pedro estava naquela prisão, a igreja estava orando por ele. Então algo sobrenatural aconteceu. E é isso que vai acontecer na sua vida. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está colocando a sua vida no altar do Senhor, tem uma intervenção divina acontecendo ao teu respeito. Enquanto você está orando, buscando, clamando, sendo fiel a Deus, algo sobrenatural já está acontecendo. O céu já está se movimentando. Enquanto a igreja orava, um anjo vai aparecer lá na prisão. E as correntes caíram e Pedro foi conduzido para fora. Mas perceba uma coisa, Pedro não precisou criar saída. E Deus está dizendo para alguém aqui, você não precisa mover nada, você só precisa orar, você só precisa confiar, você só precisa obedecer, você não precisa criar saída ou criar um caminho, você só precisa obedecer os passos
que Deus está mostrando. E aquela porta impossível de atravessar se abrirá. Da mesma maneira que as cadeias, que as correntes se romperam, caíram ao chão e a prisão se abriu, Deus vai te dar uma saída, Deus vai criar um caminho, Deus vai fazer você atravessar muitas e muitas portas e você vai contemplar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia! Nem tudo aquilo que Deus está fazendo pode ser percebido imediatamente aos nossos olhos. Talvez você esteja hoje só vendo o problema, o limite, né? Não está vendo saída, mas Deus já está vendo a providência, a direção, o caminho, né? Talvez algo que você pensa que é temporário, né? Talvez algo que você pensa que não seria temporário, não. Talvez algo que você pense que é definitivo, né? Porque muitas vezes nós achamos que essa situação difícil vai durar para sempre. Só que Deus está dizendo, isso é apenas temporário. Aquilo que você acha que é definitivo, Deus está dizendo, é só temporário. Esse processo vai passar. Esse processo vai ter fim e você vai glorificar. Deus já preparou uma saída para você. Ainda que você não esteja vendo, apenas confia. Deus sabe criar uma saída aonde você não consegue enxergar nenhuma saída. Amém? Você crê? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, eu não sei qual é a hora que o teu filho, que a tua filha vai ouvir esta oração, essa palavra. Pai, mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus que cria oportunidades onde não existem oportunidades. O Senhor também pode abrir os nossos olhos espirituais para que a gente venha a enxergar. Ah, Senhor, para que a gente venha a enxergar a saída. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, não permita que essa pessoa venha parar, não permita que ela venha desistir. Pai, em nome de Jesus, traz provisão, traz providência, traz a resposta, traz o socorro, traz a direção para esta casa, para esta família. Coloca paz dentro dessa casa, nesse lar, nesse casamento, nesse relacionamento. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a impossibilidade, meu Deus, não terá a palavra final, que o medo não vai ter a palavra final, porque Deus continua no controle, Deus continua governando e Deus continua fazendo o impossível acontecer. Repreende todo o mal, repreende toda a ansiedade, repreende toda a angústia. Pai, toca no coração da tua serva, toca no coração do teu filho, toca no coração desse homem, do marido, da esposa, dos filhos. Entra com providência neste lar, nesta casa, nesta família. Cria situação onde não tem saída, Pai. Em nome de Jesus, e nós declaramos o milagre, a vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você crê, declare, Deus já preparou a saída. Eu creio, eu tomo posse dessa palavra, eu me aproprio desta palavra, porque a saída já foi preparada por Deus. Deus é que está fazendo o impossível acontecer na minha vida. Deus está comigo, eu não estou só, eu não ando sozinho, eu não ando sozinha, porque a glória é do Senhor e Deus sabe exatamente como você está hoje. Então receba essa palavra e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, e nós vamos declarar nessa manhã também, nesse dia de hoje, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.